Mentoria clássica ou mentoria formal? Mas existem dois tipos distintos de mentoria? Sim, existem. Eu vou explicar cada uma delas agora. Meu nome é Marcos Ferreira, sou administrador, pesquisador, docente e conselheiro consultivo, pesquisador-chefe aqui na Formaritec. A mentoria clássica, ela advém do primeiro trabalho do Homero, quando ele escreve a Ilíada. Ele escreveu 2 volumes, a Ilíada e a Odisseia, que trata da guerra entre gregos e troianos. Então, nesse primeiro trabalho, da Ilíada, o Homero vai apresentar os pressupostos ali dessa constituição da guerra. E é nesse momento, então, que o Ulisses busca o seu amigo mentor, que é a primeira referência que se tem sobre a palavra mentor, e que na Ilíada é um sábio heleno, que teve lá uma formação filosófica nas escolas, seja na Academia de Platão ou no Liceu de Aristóteles. E depois de ter essa formação, ele é enviado ao mundo, e ele é enviado ao mundo onde ele precisa viver 15, 20 anos e retornar desse mundo sem ter sucumbido às tentações do mundo. Aí então ele é um sábio. Como o próprio Aristóteles, ele forma a sua escola e ele se torna professor aos 49 anos, 50 anos, o que era uma tradição aí na idade antiga, na própria Grécia, de que um professor precisava pelo menos 30 anos de estudos e experiência para se tornar um professor. Então o mentor é esse mestre que tem lá mais de 50 anos e a quem Ulisses recorre na iminência de ir para a guerra. Como ele sabe que vai permanecer muitos anos, ficou mais de uma década na guerra, ele busca o seu amigo mentor e pede a esse amigo mentor que ensine ao seu filho, Telêmaco, tudo o que ele sabe. Que ensine a Telêmaco a como tomar conta da casa dele. A casa de quem? Do Ulisses. Então Ulisses é o rei da ilha de Ítaca, um dos reis das ilhas gregas. Como rei da ilha de Ítaca, ele tem seu filho, um adolescente muito jovem, ficando muito tempo fora de casa. É uma necessidade que se apresenta para que ele possa desenvolver e garantir que esse jovem, no momento devido, possa então se tornar o rei da ilha de Ítaca, possa sucedê-lo. Então a mentoria clássica traz essa relação em que o mentor, essa pessoa próxima, esse mestre, muito experiente já, com uma vivência, com uma estabilidade financeira, possa orientar esse jovem. Então a mentoria clássica traz essa relação de alguém mestre, alguém que tenha uma relação aspiracional e que possa então desenvolver os jovens no caminho do seu projeto de vida. A mentoria clássica traz essa relação na sociedade. Ela prevalece em todas as relações de mentoria, essa relação aspiracional de alguém muito experiente que ajuda alguém menos experiente. No caso, você tem lá o mentor, que é o mais velho dentre todos, essa relação. Abaixo do mentor tem Ulisses. Abaixo do Ulisses tem o filho do mentor, que é um jovem recém-casado, o primeiro a cair no campo de batalha, como é assim descrito, e lá, por último, tem o Telêmaco. Então essa distância de experiências e formações. No caso das organizações, quando a mentoria entra na organização, é claro que nós não temos aí 15, 20 anos nessa relação entre o mentor e o jovem, porque eu estou dentro de uma organização. É claro que ela pode transcender de uma mentoria formal para uma mentoria clássica e se transformar numa mentoria que dura a vida toda. Mas eu não posso esperar que isso ocorra em todas as circunstâncias, em todas as organizações, com todos os participantes. Por isso, na mentoria formal, a gente estabelece uma relação, um prazo, em que a mentoria se institui no prazo de 1 ano, podendo se estender de uma maneira mais informal no 2º ano. E a partir daí, é uma decisão da relação entre mentor e orientado. Seguindo as mesmas premissas da mentoria clássica, nós recomendamos sempre uma distância de 2 níveis entre o mentor e o jovem orientado, ou seja, 2 níveis de complexidade, porque é muito difícil hoje você estabelecer cargos, mas seriam complexidades, Então, eu tenho que ter um nível imediato de complexidade ao nível do meu superior. O mentor seria o superior do superior, então, alguém mais distante. A outra relação, outra premissa que se estabelece é que não haja uma relação hierárquica, a exemplo da mentoria clássica, entre o mentor e o orientado.
Pode ocorrer, né, de um funcionário, né, um colaborador ser orientado por um mentor, que é o seu próprio gestor? Claro que pode. Mas na mentoria formal se estabelece algumas premissas para garantir que esse processo possa acontecer, nada impedindo que depois eles tenham relações quaisquer que sejam de organização de hierarquia. Mas nesse caso a gente sugere então que o par do superior passa a ser um candidato à mentoria de um jovem. Dessa maneira, esse jovem terá o seu superior, o superior do superior e o par do seu superior em níveis de complexidade. Então, algumas vezes você tem um analista respondendo por um gerente sênior, mas a gente sabe que na organização, entre o analista, sempre ali um supervisor, um coordenador, depois dele um gerente, né? E a partir dali eu tenho gerentes mais experientes. Então, sempre procurar fazer essa distinção. Mas um gerente pleno não poderia ser mentor? Sim, desde que ele seja um analista mais júnior. Então, manter essa relação é importante para criar esse distanciamento, né? Para não haver ali um sentimento de concorrência muito próxima de posições. E uma independência, né, desse profissional que vai ser o mentor em relação ao orientado. Bom, na mentoria formal, então, se estabelece essas duas relações, dois níveis de diferença de complexidade. Esse mentor não tem uma relação hierárquica direta, né? E isso é oportuno, porque aí o jovem terá não só uma discussão com o seu gestor, que é uma discussão de mais curto prazo, mais dos objetivos a serem cumpridos, e com o mentor, que é uma relação então de mais longo prazo, uma visão de médio e longo prazo para construir o seu propósito. Um outro aspecto importante, aí isso é evidente em todas as mentorias, é que a mentoria em si ela tem um propósito, que é o projeto de vida do jovem. O mentor tem esse papel de ajudá-lo a pensar esse projeto de vida, qual o seu propósito, qual a razão que ele decidiu fazer as coisas que ele faz, que ele trabalha, ou seja, buscar esse propósito que transcenda o curto prazo, de maneira a se perguntar o que é necessário para que esse propósito de fato aconteça no médio prazo, e no médio prazo, o que é necessário para que isso aconteça no curto prazo. Logo, eu faço um desdobramento a partir do futuro, dizendo o que é necessário fazer para que eu chegue lá. Por outro lado, eu vou me perguntar, né, junto com o meu gestor no curto prazo, para que eu faço esse curto prazo? Necessariamente a resposta é para atingir o objetivo seguinte de médio e esse, por sua vez, de longo prazo. Então, enquanto o mentor olha o projeto de vida que transcende, que é um olhar de longo prazo, e vai se perguntando o que é necessário para chegar naquele destino, o gestor vai se perguntar e dar uma razão para a ação que ele faz no curto prazo, que vai garantindo essa consecução de conquistas de maneira a chegar no propósito de longo prazo. Quanto mais curto prazo, que é o papel do gestor, mais objetivo, mais eu materializo o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer. Quanto mais longo prazo com o mentor, é mais aberto. Então eu tenho objetivos e propósitos que são mais gerais. Por exemplo, alcançar uma autonomia financeira, trabalhar na consecução de um objetivo pessoal de longo prazo, poder ser reconhecido como uma pessoa que realizou bem, que foi um bom colega de trabalho, que é um bom pai, um bom marido, né, ou um bom filho, mas isso joga isso no longo prazo, vai me direcionando para que eu consiga construir e ser reconhecido por esse propósito. Eu preciso tomar ações de curto prazo que sejam correlatas, que haja relação entre elas, né? Então eu não posso constituir que eu quero ser alguém solidário, altruísta, que tem uma contribuição para a sociedade, e tomar decisões que são extremamente egoístas, que não levem em consideração o outro. Então esse casamento é uma conjunção em que o gestor, trabalhando no curto prazo, dá um sentido de consecução de longo prazo. O mentor, por sua vez, construindo essa visão de longo prazo, estabelece o que é necessário e o que é requisito básico, né, condicionante para alcançar esse objetivo. Um outro aspecto importante é que a mentoria ela tem um enfoque. No caso, nós poderíamos pensar em dois principais enfoques, né? O desempenho ou o enfoque na pessoa. Como eu disse antes, a mentoria ela tem um propósito, um objetivo de construção do projeto de vida. Portanto, a mentoria dentro de uma organização, num propósito, né, uma mentoria formal, ela vai dar um enfoque no projeto de vida, considerando que é condição, é uma questão necessária que eu tenha um projeto de carreira bem estruturado. Ou seja, o projeto de vida vai se viabilizar na medida da qualidade e efetividade do meu projeto de carreira. Então aqui a mentoria formal entra na organização.
né? Não há um descolamento do trabalho. Enquanto que a mentoria clássica olha o projeto de vida, como é que eu me preparo, né? A exemplo do Telêmaco, para vir a ser, a tomar conta da casa do Ulisses, a vir a ser o sucessor de Ulisses, né? Numa posição de direção daquela instituição, né, de um alto executivo. A mentoria formal, ela olha dentro da instituição, então ela vai verificar e dizer: o projeto de carreira viabiliza esse propósito futuro. E o mentor tem essa necessidade de trabalhar esse propósito futuro e discutir que projeto de carreira é esse, curto, médio e longo prazo, qual é a formação necessária, quais são as posições, né, funções que eu posso exercer na organização, e que isso me leva em direção do meu propósito de vida, né, que é o aspecto pessoal. Essas coisas estão imbricadas, né, uma tem necessariamente que levar a outra. O meu propósito de vida justifica, né, o meu investimento de tempo na minha formação, no conhecimento, nas certificações, que por sua vez são requisitos para eu ocupar determinadas posições. A ocupação dessas posições me gera recursos para eu, então, financiar o meu contínuo desenvolvimento. Por outro lado, o meu objetivo pessoal, que é encaminhar para esse propósito, qualquer que seja esse propósito que eu tenho de longo prazo. Então vejam que esses aspectos eles têm que estar imbricados. Por isso que a gente comenta que o projeto de carreira é um balance scorecard pessoal, onde eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo, onde eu tenho colunas, né, de formação e conhecimento necessário, eu tenho posições e funções a serem ocupadas, níveis de complexidade que eu preciso lidar, que está condicionado ao meu nível de conhecimento e que, por outro lado, me levam e asseguram a consecução do meu propósito de vida. O meu propósito de vida, por outra vez, dá sentido nas minhas ações. Então, a mentoria ela tem esse enfoque na pessoa. O mentor vai olhar para essa pessoa. Por isso que ele não deve ser o gestor, porque o gestor vai ter que olhar com o objetivo, o cumprimento dos prazos, das metas, e isso pode concorrer com essa visão de longo prazo. Ao descolar o mentor ser o par, né, o colega do superior, isso permite que eles tenham a mesma percepção, eles conheçam a mesma organização. Um outro aspecto é que o mentor, na mentoria clássica, é alguém que vai orientar, vai discutir, mas a decisão, o compromisso, a responsabilidade sempre é do orientado. Na mentoria formal, isso acontece também. Entretanto, o mentor, por ser um gestor da organização, ele não consegue deixar o seu papel de gestor. Então, ele vai trabalhar no objetivo desse jovem, garantindo que não sejam ultrapassadas questões de ética, política, nem legais. Então, o mentor, enquanto desenvolve o jovem, tem que chamar atenção para aquilo que é aspecto importante, premente naquela relação, naquela organização, naquelas funções. Eu não posso descumprir, eu não posso extrapolar, porque isso traz implicações para a organização em que eu sou um gestor. Não tenho uma relação direta, não promovo, não puno, não demito, não dou bônus, não premio, não dou aumento para esse jovem, porque ele não está na minha estrutura. Entretanto, eu continuo sendo uma organização que deve zelar, continuo sendo um profissional da organização que devo zelar pela consecução do propósito da organização. E aí a mentoria formal, então, tem esse aspecto, em que há uma discussão para a conjunção de propósitos. O propósito da organização deve ser algo aspiracional, deve ser algo que garante uma comunhão com o propósito pessoal, e o propósito pessoal deve caminhar de maneira a assegurar que a organização alcance seus objetivos. Quanto mais eu contribuo, quanto mais o orientado é preparado para contribuir para o propósito da organização, mais a organização tem recursos para investir nesse profissional, mais ele acelera em direção do seu próprio propósito. Então essa é uma distinção básica entre a mentoria formal e a mentoria clássica. Ambas têm premissas que são constantes, entretanto há adequações quando eu entro dentro de uma organização em razão da relação da própria organização, de uma atribuição. Eu particularmente gosto de dividir aqui a mentoria em etapas, Primeira etapa de plantio, onde a relação é construída, onde se tem aqui o estabelecimento de a construção dos vínculos, da criação de vínculo entre mentor e orientado. E para isso, precisam se conhecer. Então, o mentor precisa conhecer o orientado, se dando a conhecer. O orientado, então, precisa se dar a conhecer, conhecendo o mentor. Então, esse início, contando a sua história, vendo os seus valores, conhecendo as bases que permitiram que o orientado chegasse onde chegou, fosse escolhido para esse programa de mentoria, escolhido para a relação com o mentor, e que isso seja uma sustentação, as bases que sustentam o objetivo de futuro, é a parte do plantio.
O cultivo é quando eles começam, então, esse vínculo tendo sido estruturado, eles começam a elaborar o planejamento. Como é que eu estabeleço aqui os objetivos, o que é plausível, o que é viável, qual o potencial em termos de aceleração, de visão de mais curto prazo, longo prazo, a minha visão de futuro, que eu coloco em longo prazo, efetivamente, dependendo dos meus esforços pessoais, precisa ser longo prazo. Muitas das vezes a gente vê que o orientado estabelece um longo prazo e que pode a consecução ser no médio prazo, plausível. Outras vezes ele coloca um objetivo de curto prazo, mas são tantos recursos necessários a ser alocados que aquilo vai criar uma situação de extrema ansiedade e talvez de exaurir a capacidade emocional e intelectual. Portanto, o prazo tem que ser mexido. Então, essa relação entre prazos e objetivos, o mentor ajuda, com base em toda a sua experiência, vivência, esse orientado a construir. O outro aspecto diz respeito à colheita. Então, a colheita é quando esse projeto ele está na sua elaboração final e eu começo já a ter efeitos muito significativos no curto prazo. Eu começo a ver uma transformação na minha relação, na minha visão, né? O orientado começa a ver a sua atividade, a empresa, as contribuições que ele faz de uma outra maneira. Ele consegue ver a partir dos olhos dos seus superiores. E aí ele começa a colher, então, os benefícios dessa companhia, né, do mentor ao seu lado nesse trajeto. Até então ter redefinições, quando nós sugerimos que ao final de um ano hajam redefinições à medida em que eu não precise ter uma recorrência, uma frequência tão frequente de reuniões. A gente sugere que uma mentoria deve acontecer entre 2 a 3 semanas, eventualmente, né, por alguma questão de férias, viagem pode ser na 4ª semana, excepcionalmente de uma semana para outra, quando há uma necessidade acordada entre mentor e orientado, mas normalmente 2 a 3 semanas, sabendo que lá pelo 7º mês a colheita começa a se viabilizar através de um projeto de carreira estruturado que passa a ser apresentado para a rede do mentor dentro da organização ou mesmo fora. Então isso é um aspecto também bastante importante. E a redefinição é como é que o segundo ano vai acontecer, que é uma maneira mais informal. Então as reuniões, né, de mentoria podem acontecer em outros espaços, enquanto que no primeiro ano a mentoria acontece como uma reunião executiva, numa sala privada, com agenda pré-estabelecida. O segundo ano já é uma agenda que vai se construindo à medida das necessidades, né? Então, espero que tenha contribuído para o entendimento sobre o que para nós aqui é a mentoria. E aí tem, né, algumas informações adicionais aí no infográfico. Até mais.